Falamos de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Cruzeiro esteve em campo e conseguiu um resultado positivo. Foi a primeira vitória do time celeste depois de 5 jogos sem saber o que era um resultado positivo. Foi a estreia do técnico Ney Franco e, de uma maneira geral, Samuel Venâncio, boa noite para você, dá sim força e inspiração para outros resultados. Um abraço, Samuel. Pois é, boa noite, Emerson Pansieri, boa noite para o amigo ligado na turma do bate-bola, 6:11 confirmando exatamente, porque a gente fala tanto no futebol, aquela questão da confiança, e quando a coisa vai ficando ruim, uma sequência negativa, a bola não entra nem forçando demais. Para você ter uma ideia, o que é uma fase, Emerson Pansieri? Você está vencendo o CRB, um jogo sem o CRB levar sustos, e aí o Machado vai dar um passe, o Ariel mata na canela, ela cai no pé do Léo Gamalho, que não estava fazendo nada no jogo, um chute e um empate. Aquilo é uma fase. Ontem, o Cruzeiro em cima o tempo inteiro, fez 1-0, o gol marcado pelo Regis, aos 40 do segundo tempo, uma chegada do Vitória, o Fábio fez uma defesaça e o Kaká tirou uma bola do Leandro Silva que ia entrando. Então, e o Cruzeiro mandou bola na trave, o goleiro fez defesa de tudo quanto é jeito. Então, tem fase que é assim. E o Cruzeiro, ele comemora, claro, este triunfo sobre o Vitória, 3 pontos somados, time terminando a rodada, vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, para dar aquele alívio para o Ney Franco ter aí uma semana inteira para trabalhar, pensando no compromisso contra o CSA. E se conseguir uma sequência positiva, se você vence o CSA, vem para mais 2 jogos em casa, aí o clima vira totalmente, e aí o Cruzeiro, quem sabe, embalando nesta Série B para olhar para G4 e não para a parte de baixo da tabela. Então, uma vitória muito comemorada, da forma como foi. O Vitória, ele vai encarar muito time aí, tanto que estava na parte de cima da tabela. O Vitória foi o responsável por quebrar a invencibilidade do Cuiabá, que não tinha perdido no ano, na temporada, era líder, e o Vitória ganhou do Cuiabá no Barradão. Vai ser um adversário difícil para muita gente, e por isso o Cruzeiro comemora esses 3 pontos conquistados e um alívio para o Ney Franco seguir o trabalho e implementar as ideias dele de jogo, ainda mais tendo 7 dias de treinamento, Pansieri. E mais do que isso, Samuel, você tocou num assunto importante, nesse espaço que ele vai ter, porque ele, inclusive, na entrevista coletiva explicou que não estava muito preocupado com a questão contratual, ele queria começar o trabalho, de fato, ele falou isso após o jogo. O conceito do treinador no futebol brasileiro e internacional é diferente. Obviamente, o jeito do Enderson Moreira trabalhar é um e o jeito do Ney Franco trabalhar é outro. Com esse espaço até o próximo duelo contra o CSA, os jogadores ainda vão entendendo mais. Porque, Samuel, a impressão que tivemos, estávamos juntos na jornada esportiva, com o comentário do Cadu Doné e todo o nosso primeiro time do rádio, a impressão que eu tive de outros jogos, Samuel, foi de um Cruzeiro um pouco mais agressivo, um pouco mais combativo dentro de campo, um time que tentou, em certos momentos, espremer o Vitória, uma situação que a gente não via muito na equipe anterior, conduzida pelo Enderson Moreira. E aí são N situações, talvez os jogadores não estavam no encaixe certo, a parte psicológica também manda muito num jogo e sabe que tem a pressão de vencer. São aspectos que ele vai ganhando forma e corpo com uma semana de treino, Samuel. Exato, e 6:15 tá marcando o sinal eletrônico e vai aproveitando também jogadores. Os outros que não vinham sendo aproveitados, é um novo ânimo para todo mundo, para mostrar serviço aí para o técnico. Então, vamos aguardar esta semana que vai começar a partir de amanhã. Hoje já teve treinamento na Toca da Raposa 2, mas aí apenas aquele trabalho regenerativo para quem atuou boa parte no duelo contra o Vitória, e a turma, os reservas, indo a campo para um treino técnico, e o Ney Franco ir também conhecendo todo o elenco
que ele tem à disposição. Agora, uma coisa é certa, Emerson Pansieri, a diretoria tem a questão da punição na FIFA, que o Cruzeiro espera a FIFA falar o acordo vai valer, o acordo não vai valer, ou vai ter que pagar à vista mais de 6 milhões de reais para inscrever jogador. Porque hoje nem isso tem como fazer. O Cruzeiro vai pagar para quem? Para o clube lá que teve a dívida do William, o Clube Zória, ou para o terceiro lá que teve o crédito repassado pelo Zória. Então, nem isso tem como. Se o Cruzeiro quiser se livrar hoje desta punição da FIFA, vai depositar em qual conta? Deposita na do Zória, o Zória fala que o crédito é do outro. Deposita no outro, o Zória fala que o dinheiro é dele, e aí? Então, a FIFA tem que se posicionar logo, e é o que o Cruzeiro tem cobrado, juntamente com a CBF, o Dr. Breno Tanuri. Então, o Cruzeiro está esperando este parecer da entidade. Fez tudo como a lei determina. O Clube Zória, ele roeu a corda no último momento, então vamos aguardar esta situação. Mas, como eu disse, independentemente disso, o Cruzeiro no mercado entende que o time precisa de reforços para dar uma encorpada, para ficar com o elenco pronto aí para brigar pelo acesso. Então outros jogadores vão chegar, além da situação do Ivan Angulo, que só depende da inscrição, além do Marquinhos Gabriel, que passa a treinar na semana que vem, e esse aí já pode ser relacionado. O contrato dele foi reativado no BID e está em condição legal para atuar. Vinha treinando também normalmente no Atlético Paranaense, em poucos dias fica à disposição. Mas, repito, o Cruzeiro vai buscar mais reforços e entende que o time precisa de algumas peças para ficar no jeito na Série B do Campeonato Brasileiro. Pansieri. O Samuel, o que chama atenção nesse caso ainda envolvendo o Zória e toda essa punição da FIFA imposta ao Cruzeiro e a não possibilidade de registro de atletas, é que existe uma testemunha que participou daquela negociação que o Cruzeiro tem em documento, assinado, protocolado, não foi nada que o Cruzeiro tirou da cabeça dele, tem um departamento jurídico muito sério sob a batuta também do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que é um advogado, precisamos lembrar disso. Então, se tem uma testemunha que participou desse acordo e dessa negociação, já é algo favorável. E agora fica no aguardo de uma situação avançar para que o Cruzeiro tenha tranquilidade. Você mesmo vem dizendo, essa questão do Angulo, é um jogador importante, faz a lateral pela direita, né, o lado pela direita, às vezes pela esquerda, porque ele joga pelo lado de campo, e seria um reforço importante para essa disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, até porque aquela saída dele para o Palmeiras, naquele curto espaço de tempo, ficava claro, estava nítido, Samuel, que ele não queria sair, ele queria continuar no Cruzeiro. Exato, e ele já sabia que ia acontecer isso, Emerson Pansieri e amigos da turma do bate-bola. O Palmeiras tem opção demais ali para a beirada de campo, e o Angulo entrou em um jogo, fez a foto do título, postou no Insta, e aí veio para ajudar o Cruzeiro. Só que ele deu azar que ele chegou exatamente no momento da punição da FIFA e segue treinando. Está treinando normalmente na Toca da Raposa 2, à espera desta liberação. Agora, ô Pansieri, ontem o torcedor, ele teve um susto muito grande por causa da situação do paraguaio Raul Cáceres. O Cruzeiro ainda não confirmou de forma oficial a informação, mas eu conversei até com o empresário do atleta e o Cáceres passou por uma ressonância, um exame de imagem que não apontou uma lesão grave. Claro que entorse no joelho depende da evolução do quadro de dor para você ser liberado. Mas como não tem lesão grave, e ele me falava o seguinte, que vai ficar alguns dias em tratamento e até para dar uma recuperada, o Raul Cáceres, desde que chegou, ele não saiu mais do time. Então, jogando o tempo inteiro, ele só foi preservado naquele jogo contra a equipe do Patrocinense, pelo troféu Inconfidência. Ali o Machado foi o lateral direito, e o Cáceres o tempo inteiro, sendo o lateral do Cruzeiro nesta Série B do Brasileiro. Então agora ele terá um tempo aí também para se recuperar, vai fazer tratamento, e questão de poucos dias
repito, a informação que foi passada pelo empresário do atleta, que ele vai voltar a ficar à disposição. Aí o Ney Franco tem o Rafael Luiz, que entrou muito bem, e a gente lembra, ele é lateral de origem, entrou contra o CRB para atuar mais avançado na ponta, vinha jogando assim no Sport, na Série A, mas é lateral de origem, então é uma opção. E na semana que vem, o Daniel Guedes deve ser relacionado. Ele que já vem fazendo treinamentos com bola há um bom tempo na Toca, condição física dele melhorou e muito em relação ao período em que chegou. Então agora o Daniel Guedes também podendo ser opção para essa vaga do Cáceres, que não deve jogar contra o CSA, talvez não jogue contra o Avaí, deve perder aí uns 2, 3 jogos, pelo menos pela informação que foi passada pelo staff do atleta. Uma boa recuperação, pelo menos não é lesão de ligamento cruzado, essas coisas, porque aí perderia a temporada inteira.